enquanto as crianças saem, seja muito bem-vindo. Essa é a casa do Senhor, são todos muito bem-vindos. Nós nos alegramos em ver todos os irmãos, todos os visitantes, todos aqueles que estão conosco, também nos acompanhando pelas redes sociais. A graça do Senhor seja sobre nós nessa noite. O Senhor nos abençoe, o Senhor traga a sua palavra e que de fato você possa ouvir a palavra de Deus. Não é? A voz de Deus fala ao seu coração, não a voz do pastor, né, cheia de defeitos e cheia de coisas que de fato não são aquilo que o Senhor talvez quisesse, mas aprove o Senhor nos usar dessa forma. Então que você ouça a voz de Deus através da nossa palavra e que o Senhor fale ao seu coração. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo 16. Eu vou ler apenas um versículo, mas a nossa meditação hoje inclui todo esse capítulo, mas para a nossa leitura agora, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. Se você encontrou, eu vou ler, você acompanha a leitura. Você que está nos acompanhando da sua casa também, abra a sua Bíblia e também louve ao Senhor com o seu culto, onde você está, que seja o seu culto também agradável ao Senhor, que você cultue conosco ao Senhor. Então a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Palavra de um profeta, lá do Antigo Testamento, claro, não é? Profeta Eliseu, diante de uma cena complicada, de um momento difícil na vida dele. Não sei se nós temos essa capacidade de enxergar o que os olhos não mostram, circunstâncias para as coisas que nos acontecem, e entender que há algo mais do que o que simplesmente enxergamos, algo muito mais importante do que aquilo que está diante de nós. Muitos de nós desfalecemos, muitos de nós temos as nossas almas desmaiadas, porque não alcançamos a enxergar aquilo que a realidade não está nos mostrando. Essa aqui é uma história assim, é a história verdadeira de Eliseu, quando ele enfrenta uma situação difícil na vida dele, e ele chega para o seu jovem aprendiz e diz assim: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eliseu conseguia enxergar além daquilo que a sua visão humana, seus olhos humanos podiam mostrar para ele. O grande problema da nossa vida é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar a ação de Deus, o poder de Deus, que está além daquilo que nós podemos ver. E nós nos fixamos nessa parede que às vezes está diante de nós. Essa é uma história assim. E eu espero que ao sair daqui nessa noite, você tenha alguns momentos em que você, de fato, ao enfrentar as lutas e dificuldades da sua vida, você possa dizer: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com Ele. Eu quero falar sobre uma fé que supera o medo. É isso que eu quero tratar com a nossa igreja, com os irmãos hoje. No Antigo Testamento, nós tínhamos a presença dos profetas, até no Novo Testamento, não é? João vem também como profeta. E nós tínhamos os profetas aos quais Deus, através do Espírito Santo, falava diretamente com eles. Ministrava a sua palavra, ensinava a sua palavra, dizia a sua vontade, que são essas que estão registradas para nosso conhecimento, para nosso crescimento. Era normal que esse profeta, cheio do Espírito Santo, trouxesse algumas coisas boas, mas numa grande maioria, a voz do Senhor era uma advertência, era uma capacitação para que eles pudessem mostrar ao povo algo que eles não estavam fazendo, precisavam fazer, ou algo que eles estavam fazendo e não podiam fazer,
Deus os advertia através dos seus profetas. Isso aconteceu muitas vezes no Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus nos diz que agora, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus nos fala através dele. E através do Senhor Jesus é que nós podemos entender todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. E tudo aquilo que foi escrito, desde Gênesis até Apocalipse, é para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem. Portanto, os profetas eram alguns homens que Deus levantava no meio do povo de Israel para determinadas ações. E aqueles homens eram homens íntegros, capazes, sérios no tratamento com o Senhor, aos quais a palavra, assim diz o Senhor, era a tônica, era aquilo que eles diziam. Eu estou dizendo aquilo que diz o Senhor, assim diz o Senhor. Hoje, nós temos vários profetas que dizem assim diz o Senhor, mas a palavra não vem do Senhor. Quem foi Eliseu? Estamos falando sobre um profeta. Eliseu, discípulo de Elias, acompanhou o ministério de Elias, e que durante a subida de Elias, a tomada de Deus, que Deus faz com o profeta Elias, Deus retira Elias desse mundo, e Eliseu assume esse ministério, e o pedido de Eliseu foi de que Deus desse a ele porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu assumiu o ministério profético em Israel, continuando a obra que foi iniciada por seu mestre, o profeta Elias. Eliseu também teve envolvimento em questões políticas. Ele ungiu o rei Jeú, profetizou vitórias militares para Israel, e Eliseu foi chamado por Deus através de Elias, enquanto trabalhava como lavrador. Ele sucedeu Elias como profeta principal em Israel, após a ascensão de Elias, então, aos céus, quando Elias sobe num redemoinho, e há carros de fogo separando os dois profetas. Eliseu demonstrou grande fidelidade a Deus, obediência a Elias. Foi um exemplo de discipulado, de compromisso com a vontade de Deus. Elias realizou cerca de 7 milagres. Alguns historiadores consideram mais ou menos uns 13 milagres realizados por Elias. Eliseu cerca de 14, e alguns historiadores nomeiam 26 milagres realizados através de Eliseu. Ou seja, se ele pediu a porção dobrada de Elias, foi isso que ele recebeu. Foi aquilo que Deus deu a ele. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, a palavra diz, Deus diz o seguinte: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Peço-te que me tomes, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Certamente Elias deve ter pensado, não sei o que esse rapaz está pensando, que ele está pedindo, porque o ofício naquele tempo era muito complicado, muito difícil. Elias disse a ele que se ele visse Elias ser tirado da terra, isso aconteceria. E quando nós olhamos para a quantidade de milagres que foram realizados através de Eliseu e foram registrados na Bíblia, nós, comparando com aqueles que foram realizados através de Elias, nós vemos que realmente foi isso que aconteceu. Deus deu a ele porção dobrada do espírito de Elias. O texto que nós abordamos hoje nos mostra alguns milagres na vida desse profeta. Nos leva a perceber a ação de Deus na sua vida e na vida de Israel. Além disso, nos mostra a relação que isso tem conosco hoje. Qual deve ser a nossa disposição hoje? Como nós devemos estar atentos diante de manifestações sobrenaturais de Deus. Deus continua agindo, Deus não parou a sua obra. Deus continua trabalhando, como disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu continuo trabalhando também. Jesus continua ministrando em nós e na nossa vida, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua conosco. No caso que nós estamos observando aqui, o rei da Síria está em guerra com Israel. Uma guerra constante, vários ataques, mas o rei
dava algumas ordens aos seus comandantes, localizando locais onde eles deveriam emboscar o povo de Israel, o exército de Israel. Mas Deus revelava todas as estratégias do rei da Síria, Eliseu. E Eliseu transmitia ao rei de Israel, frustrando todas as emboscadas. O rei da Síria, muito naturalmente, então, ele acredita, ele desconfia que há um traidor entre eles. Mas um dos servos indica ao rei que havia um profeta em Israel, Eliseu, que conhecia cada palavra que o rei dizia, mesmo estando já na sua cama, no seu quarto, sozinho. Então o rei envia um pelotão para prender Eliseu. Eliseu está na cidade de Dotã, mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém, da capital Samaria. E o jovem aprendiz que acompanha Eliseu levanta-se de manhã e se vê cercado pelos soldados inimigos. Desesperadamente ele chama Eliseu. Olha, mestre, olha o que vamos fazer agora se nós estamos cercados dessa forma. Muitos e muitos soldados cercando. Mas Eliseu, não há temor na voz de Eliseu. Não há temor, porque ele enxerga além daquilo que o seu servo podia enxergar. Eliseu ora para que os olhos espirituais do jovem sejam abertos. E então esse jovem vê carros de fogo e cavalos em volta de Eliseu. Os anjos do Senhor cercavam o seu profeta. Os sírios iniciam um ataque. Eliseu ora a Deus pedindo que cegasse os soldados. Eles foram tomados de um completo desconhecimento de onde eles estavam. Eles não sabiam que aquele a quem buscava era Eliseu, estava à sua frente. E são levados até Samaria. Porque Eliseu ora novamente, quando eles estão no centro de Samaria, e eles recobrem a visão e se viram cercados no meio da cidade. O rei de Israel pergunta a Eliseu: devo matar a todos? Extermino todos esses soldados? E Eliseu diz a ele que matasse aqueles que ele tivesse capturado, não aqueles homens. Mas diz ao rei para alimentar aqueles homens. E um grande banquete é dado àqueles homens que estavam perseguindo Eliseu, que estavam perseguindo o povo de Israel. Aqueles homens comem e vão embora. E da parte da Síria, nunca mais houve agressões a Israel. O que a gente pode aprender com isso? O que isso pode trazer para nós, num tempo que nós vivemos hoje? O que é que nós podemos aprender com isso que está acontecendo? Como a gente desenvolve essa fé que supera o medo? Nós estamos vivendo num tempo de medo. Quantas pessoas hoje têm medo? Medo de amanhã, segunda-feira, porque não sabe o que vai acontecer, e a gente realmente não sabe. Não sabe o que vai acontecer com o nosso emprego, com a nossa vida, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os pais. Todos nós vivemos assim. E alguns vivem verdadeiramente medo de viver, de andar, de sair, de fazer qualquer coisa. Estamos num tempo muito complicado, muito difícil. Estamos cercados. E muitos ainda não conseguem enxergar que servem a um Deus que está cuidando do nosso futuro. Um Deus que já tem tudo planejado. Não há nada que possa surpreender a Deus. Nada que aconteça comigo ou com você vai surpreender a Deus. Como é que você vai fazer para desenvolver essa fé? Acreditar que Deus é por você, que Deus te acompanha, que Deus está ao seu lado, que Deus vai prover aquilo que você não tem, que Deus vai sustentar nos momentos difíceis, que Deus vai alimentar a sua fé. Como é que a gente faz com isso? E eu quero, olhando para esse texto, desenvolver alguns pensamentos a respeito. Em primeiro lugar, quando eu olho para o versículo 8 até o versículo 14 desse capítulo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara,
e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Em primeiro lugar, quando eu olho para esses versículos, nós podemos entender que nada passa desapercebido ao Senhor, e que o Senhor anula as más intenções. Quando Deus cuida de cada um de nós, Ele anula as más intenções a nosso respeito. O próprio Deus nos diz que as intenções de Deus para conosco são de bem e não de mal. Portanto, todas as intenções maléficas a nosso respeito são cortadas pelo próprio Deus. Quando eu olho esse texto, eu posso entender que nada que seja feito a um filho de Deus, seja planejado a respeito de um filho de Deus, passa desapercebido ao Senhor. Isso significa que eu e você estamos diretamente diante do Senhor. A nossa vida está diante do Senhor. O Senhor olha para nós o tempo todo. O tempo todo Ele sabe o que pode acontecer conosco. O tempo todo Ele está diligenciando a nosso respeito. Nada passa desapercebido ao Senhor, querido. Muitas pessoas dizem: o Senhor não sabe o que estou passando. Todas as coisas estão acontecendo de ruim, de difíceis na minha vida. Mas nada passa desapercebido ao Senhor. E o Senhor anula as más intenções a nosso respeito. Sempre que os sírios planejavam um ataque à fronteira, o Senhor dava informação a Eliseu. O profeta avisava o rei. Baal jamais faria isso pelo rei Jorão. Porque os ídolos, segundo o Senhor, têm boca e não falam, têm olhos e não veem. O Senhor tem boca e fala, o Senhor tem olhos e vê. É claro e evidente que isso é figurado, não é? O Senhor é Espírito. Também a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus, como nos ensina Provérbios capítulo 15, versículo 3. O Senhor não apenas vê as ações, mas também os pensamentos de todos. O Senhor vê e o Senhor conhece o coração dos homens. O Senhor conhece os pensamentos humanos. A maioria das pessoas em Israel, o reino do norte, não era fiel ao Senhor. Mas, no entanto, em sua misericórdia, Ele cuidou do seu povo. Um rei ignorante, que confiava em si, que confiava em Baal, que confiava em muitas outras coisas, menos em Deus. E do outro lado nós temos um Deus completamente onisciente, que conhecia todas as coisas. Um Deus que estava diante de tudo aquilo que pudesse acontecer. Um rei ignorante versus um Deus onisciente. O rei da Síria estava certo que havia um traidor. Alguém estava levando informação, porque não era possível, nenhuma nem duas vezes. O rei de Israel se safou das suas armadilhas. Havia um traidor, havia alguém delatando, alguém dizendo ao rei de Israel o que estava acontecendo e as ordens que ele dava. Porque o incrédulo interpreta todas as coisas do ponto de vista do mundo. O incrédulo não consegue enxergar as coisas espirituais de Deus. Porém, um dos oficiais de Ben-Hadad sabia o que estava acontecendo, informou ao rei, que era o profeta Eliseu, que o profeta Eliseu tinha conhecimento de tudo que o rei dizia, até mesmo dentro do seu próprio quarto, e havia uma solução lógica: eliminar Eliseu, para que a Síria pudesse então prevalecer contra Israel. E mais uma vez nós vemos a ignorância do rei, pois se Eliseu sabia, se Eliseu ficava sabendo de todos os planos do rei para o ataque, por certo, Eliseu também ficaria sabendo da decisão do rei. Até nisso o incrédulo é incapaz de perceber que está fazendo bobagem. Eliseu confiava no Senhor,
Podendo esconder-se em Samaria, ele prefere continuar e encontrar esses homens de Ben-Hadad lá em Dotã. Poderia, 20 quilômetros, ele poderia estar em Samaria, estaria guardado pelos guardas, não é? Mas ele não se perturbou com a chegada daqueles homens, porque ele estava obedecendo ao soberano Deus, sabia que Deus o livraria deles. Queridos, quando nós confiamos em Deus, nós não tememos a investida dos maus, nem mesmo a quantidade de adversários de Deus, pois nós sabemos que eles são nada diante de Deus. Não há inimigo de uma pessoa de Deus que possa prevalecer contra ele, se ele estiver guardado pelo próprio Deus. Deus é o nosso protetor, é o nosso Senhor, Ele quem cuida de nós. Deus é o único que sabe o que a sua bendita, bondosa e maravilhosa vontade fará acontecer. O grande problema é, eu consigo enxergar isso. Eu consigo olhar para Deus como bem maior na minha vida. Eu consigo enxergar como profeta, de que há muito mais de Deus espiritualmente na minha vida, do que qualquer outra coisa do ser humano. Eu consigo entender e achar, mesmo crentes antigos, mesmo os crentes que estão na igreja há muito tempo, talvez não percebam o grande poder de Deus que nos guarda, que nos protege, que está olhando por nós, que traz à tona todas as coisas difíceis e complicadas, e Ele as resolve para nós, que aguarda ao redor daqueles que amam a Deus, que os anjos de Deus de fato acampam ao redor daqueles que temem o Senhor. E nós precisamos entender isso. Se nós quisermos enfrentar o futuro sem medo, se nós quisermos olhar para o futuro sem medo, se nós quisermos uma visão que alcance a eternidade, nós precisamos colocar no nosso coração hoje: o Senhor é por mim, quem será contra mim? Mas em segundo lugar, olhando para o versículo 15 até o versículo 17, a palavra de Deus diz o seguinte: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, o exército de Deus acampa-se ao redor dos seus filhos. Se há algo que você pode firmar no seu conhecimento, na sua cabeça, e ter como aquilo que de fato te faz olhar para a luta, para a dificuldade, para as coisas que passam, é entender que o amor de Deus não te deixa desamparado em nenhuma situação. A graça de Deus se derrama sobre nós, o amor de Deus é por nós, o Senhor caminha conosco, os anjos de Deus são mandados para nos guardar, e você precisa enxergar isso, porque talvez nessa noite nós tenhamos aqui muitas pessoas que só estão enxergando o aqui e o agora do humano modelo de visão que nós temos. Talvez você está enxergando só o perigo, só as coisas difíceis, mas você está enxergando que você tem um Deus soberano, poderoso, onisciente, que manda os seus anjos trabalhar e ajudar a você, te livrar das coisas mais difíceis, mais complicadas. Queridos, nós não fazemos ideia de quantos livramentos o Senhor fez hoje, de quantos momentos a mais Deus nos deu para respirar, de quanto tempo o Senhor cuidou de cada um de nós e nós pudemos estar aqui, de quantos acidentes o Deus poderoso nos livrou, de quantas doenças nós fomos livres hoje, agora. A gente precisa ter uma visão que alcance isso, que veja o Deus eterno agindo. O exército de Deus acampa-se ao redor dos seus filhos. O servo de Eliseu não estava apto a enxergar o que Eliseu enxergava, queridos. Para ele a realidade era o que seus olhos mostravam. Uma grande quantidade de inimigo o cercava. E eu já conversei com muita gente que diz assim: pastor, o senhor não entende o tanto que eu estou sofrendo. O
O Senhor não entende pelo que eu estou passando. Talvez seja verdade, realmente, cada um sente a dor que está passando. Cada um sabe as dificuldades que tem. Mas a todos, o que eu poderia dizer é: você tem muitas dificuldades, muitos problemas, que eu não posso atinar quais são. Mas você tem um Deus que age por você. Abre os seus olhos para enxergar isso. O servo estava assustado, ele chama pelo Senhor, mas a ação de Eliseu é de plena despreocupação com o que os seus olhos carnais mostravam. Nós poderíamos pensar nas promessas de Deus, pois elas trazem à memória aquilo que pode dar esperança. E é interessante que talvez esse servo pensasse naquilo que Davi diz no Salmo 27:3. Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ainda que um exército se acampe contra você, ainda que um exército se acampe contra nós, o nosso coração, o meu e o seu coração, não podem se atemorizar ao ponto de nos colocar numa situação tão difícil para viver e tão angustiosa para sofrer. Porque ainda assim teremos confiança. Deuteronômio capítulo 20, versículo 3 e 4 diz assim: quando chegardes a peleja, não desfaleça o seu coração, não temais e nem vos aterrorizeis, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós, para vos salvar. Deus está ao nosso lado, irmãos. E isso é um privilégio imenso para mim e para você. Talvez a gente não possa alcançar a graça que é isso, mas você pode entender isso quando você olha para alguém desesperado, que não tem onde se apegar, e que não tem fé, para crer que o Deus todo soberano age independente daquilo que nós passemos. É preciso aprender a confiar em Deus se nós quisermos vencer o exército que vem contra nós diuturnamente através do nosso inimigo. É preciso não deixar que a visão humana se sobreponha à nossa visão espiritual. Deus está atento a tudo que diz respeito ao seu povo, e Ele continua livrando. Como Eliseu, nós precisamos pedir a Deus que nos abra os olhos espirituais, para nós vermos as realidades do Senhor, a ação do Senhor em nosso favor. Querido, você precisa de fato de uma fé que te coloque de joelhos diante do Senhor, para você entender quem é que você ama, quem é o Senhor a quem você serve, por que você serve esse Senhor, qual é o propósito de Deus para a sua vida, para aquilo que você passa. Você não pode continuar enxergando só o problema, você tem que começar a enxergar além desse problema. Você tem que começar a enxergar que em tudo há propósito na vida daqueles que são escolhidos por Deus. Ele não nos deixou à nossa própria mercê, Ele continua conosco, Ele continua executando os seus juízos, Ele continua executando a sua misericórdia sobre cada um de nós. Precisamos abrir os olhos, querido. E esse é um pedido que nós precisamos fazer todos os dias. Senhor, abra os meus olhos espirituais, porque eu preciso enxergar a ação do Senhor, essa ação maravilhosa, bondosa, misericordiosa, que o Senhor tem sobre aqueles que amam o Senhor, para que a gente entenda, de uma vez por todas, que qual seja a dificuldade que estivermos passando, seja qual for aquilo que estivermos sentindo, o Senhor continua firme ao nosso lado. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. O anjo do Senhor nos livra e o anjo do Senhor nos guarda. E se nós formos para o Senhor, é bênção. Aquele servo não podia ver o que Eliseu via. Só a verdadeira fé pode levar você e pode nos levar a enxergar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Para aquele servo, ali era a morte, ali era o fim. Ou eles seriam presos ou seriam mortos. Para Eliseu, ele falou assim: não, o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é outro para a minha vida. Mas em terceiro lugar, a partir do versículo 18 até o 23, a palavra de Deus diz:
E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a sua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Terceiro lugar, queridos, a misericórdia de Deus se estende até mesmo aos seus inimigos. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus se estende até mesmo aos seus inimigos. Eliseu não pediu a Deus que exterminasse aqueles que o perseguiam. Os planos de Deus incluíam a misericórdia aos que perseguiam o seu povo. Temos misericórdia? Somos misericordiosos com aqueles que nos perseguem, que nos ferem? Aqueles que buscam o nosso mal? Eliseu tinha orado pedindo a Deus que abrisse os olhos espirituais do servo para ver o livramento. E agora Eliseu ora a Deus para que segue os soldados inimigos. Ele tinha todos os inimigos dobrados à sua vontade. Ele faria o que ele quisesse. Eles não sabiam nem onde estavam. A ilusão deles é que eles estavam sendo conduzidos à casa de Eliseu, quando na verdade Eliseu estava levando para a cidade de Samaria. E não foi perto, foram mais ou menos 20 quilômetros de caminhada. Eles caminharam por cerca de 20 quilômetros. Dava tempo para acordar. Mas o Senhor os feriu de cegueira. E não pense que Deus fechou os olhos deles para eles não enxergarem, porque senão eles não conseguiriam caminhar. Na realidade, eles não enxergavam a situação, eles não sabiam quem estava dirigindo. Imagine qual não foi a surpresa desses soldados ao encontrar-se no centro da capital de Samaria, com os soldados todos cercando a eles. Na verdade, o Senhor estava salvando a vida dos sírios, pois se o rei Jorão estivesse no comando, ele teria dado cabo de todos aqueles homens. Novamente Eliseu ora e Deus abre os olhos dos soldados sírios. E eles viram perfeitamente que eles eram prisioneiros. Eles que vieram para fazer prisioneiro um homem, agora eram prisioneiros. No meio de Samaria, estavam à mercê do rei. Mas a ação protetora de Eliseu àqueles homens evitou que eles fossem mortos. Mas evitou mais ainda. Evitou que a Síria mantivesse os ataques costumeiros a Israel. Os propósitos de Deus são insondáveis. Deus livrou Israel por várias vezes. Várias vezes eles foram contra Israel. E Deus avisou Eliseu, Eliseu avisou o rei, e os israelitas escaparam. Agora, esse homem mandado por Ben-Hadad, esses homens mandados por Ben-Hadad, estão diante do profeta e querem levá-lo. Mas são feridos de cegueira. São levados ao centro de Samaria e são prisioneiros de Israel. E o rei quer matá-los, são inimigos de fato. Mas o profeta disse: esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que haja paz nessas fronteiras. Queridos, muitas vezes, se nós reagirmos à maldade que vem contra nós, de forma a causar dano, talvez nós não vejamos a misericórdia de Deus em ação. Nosso coração precisa entender isso. A misericórdia através de Deus, através do profeta Eliseu, a misericórdia de Deus, alcançou aqueles soldados sírios, alcançou os inimigos, deu a possibilidade a Israel de viver em paz, livre de todas as constantes ameaças dos sírios.
eu quero concluir e fazer uma aplicação dessa palavra. Por que você precisa desenvolver uma fé que supera o medo? Por que você precisa desenvolver uma fé que te leve a superar o medo? O medo do futuro, o medo do amanhã, o medo das coisas que estão por vir. Por que você precisa desenvolver uma fé capaz de superar isso? Porque, queridos, você que é crente no Senhor Deus, você precisa perceber e precisa entender que o Deus Todo-Poderoso vela por você. E que todos os propósitos de Deus, sejam quais forem eles, para os seus filhos, para aqueles que o amam, vão acontecer. Inevitavelmente vão acontecer. Os propósitos de Deus não se frustram, diz a palavra de Deus. Então, você precisa superar o medo. Medo de um novo trabalho, medo de fazer alguma coisa, medo de viver, medo do amanhã. Precisa superar. A sua fé precisa observar e precisa entender que o nosso Deus continua olhando e fazendo as coisas que te ajudam, que estão com você. Por que você precisa desenvolver essa fé? Por isso. Quem é que pode abrir os seus olhos espirituais? Cristo é o socorro que muitos não conseguem enxergar, porque têm os seus olhos fechados para a vida espiritual, queridos. Nós ainda não conhecemos a quem nós servimos, nós ainda não conhecemos o Cristo que Deus nos deu, que foi enviado para nos salvar, que foi enviado para nos guardar, que foi enviado para trazer paz à nossa vida. Nós temos paz, nós continuamos sendo atacados, nós continuamos sofrendo, porque de fato nós não olhamos para o Senhor Jesus, porque nós o confessamos com lábios, mas não sei até que ponto nós conseguimos servi-lo em espírito e em verdade. A história do profeta Eliseu nos mostra que é possível agir com misericórdia, mesmo nos contextos de perseguição. Assim como o servo de Eliseu, muitos de nós continuam acreditando que a força do mundo presente é suficiente para derrubar seus maiores sonhos, mas assim como Eliseu nós podemos aprender a obter o sobrenatural de Deus em Cristo Jesus. Deus continua enviando seus anjos, mas Ele já enviou o Senhor Jesus, o maior de todos aqueles que poderia estar conosco. Cristo é o amor de Deus, é a graça de Deus, é o grande enviado de Deus para que as suas fronteiras sejam cercadas e você consiga viver uma vida de paz. Não dá para ficar sem o Senhor. Enquanto nós não conseguirmos enxergar que maior é o que está conosco do que aqueles que são contra nós, nós viveremos em constante guerra sem encontrar paz. Eliseu nos ensina: creia no recurso sobrenatural de Deus. Resista à tentação do combate sem esperança. Tenha misericórdia e ore pelos que te perseguem. E experimente a paz que só Jesus pode dar. Creia no recurso sobrenatural de Deus. Talvez você não ache saída. Talvez você ache que não há possibilidade. Talvez você olhe e diga assim: agora acabou, é o fim, não tem mais nada que eu possa fazer. Olhe para o recurso sobrenatural de Deus que Ele pode enviar a você. Resista à tentação do combate sem esperança. Tem gente que está brigando com ela mesma, está vivendo um tempo de guerra, não sabe nem contra quem está lutando, mas continua lutando. Não tem sossego, não consegue dormir, não consegue descansar, não consegue atingir. E tem muita gente que não tem misericórdia daqueles que os perseguem, daqueles que podem fazer mal a eles. Mas você só pode experimentar a paz que só Jesus pode dar, se você, de fato, tiverem abertos os seus olhos espirituais. Peça a Deus que Ele abra seus olhos nessa noite. Que ao sair daqui você descanse, que você enxergue que o seu Deus é maravilhoso. O seu Deus tem poder. Ele envia os seus anjos. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Olhe para Ele. Olhe com esperança. Há uma luta que você não precisa lutar.
Há uma luta que não pede que você se desgaste. A luta não pede que você se acabe nessa luta. Ela só pede que você olhe para Jesus e diga: Senhor Jesus, me dê a paz que só o Senhor pode dar, a paz que o mundo não conhece. E Jesus pode vencer os seus inimigos, Jesus pode guardar a sua alma, e Jesus pode fazer a paz que o seu coração precisa. Amém?